Para proceder à mensagem de boas-vindas, em nome da Prefeitura de Fortaleza, aos congressistas que nos acompanham virtualmente e aos que se fazem presentes neste auditório, convido ao palco a senhora secretária municipal de saúde do município de Fortaleza, doutora Riane Azevedo. Nossa convidada é médica, anestesiologista, é especialista pela USP, com MBA Executivo Sênior, COPEAD, UFRJ. Foi presidente da Copanest Ceará, diretora da Unimed Fortaleza e coordenadora de anestesiologia do Hospital Monte Clínico, onde implantou o programa de cirurgia robótica. Foi superintendente do Hospital Instituto Dr. José Frota, de 2017 a 2022. E retornou como superintendente do referido hospital no ano de 2025, quando foi convidada a exercer o atual cargo de secretária do município de saúde, secretária de saúde, com todo este conhecimento que Fortaleza reverencia e agradece. Boa noite a todos e a todas. Eu vou me apresentar como tem aproximadamente, segundo o que a Helena me passou, 270 pessoas aqui e praticamente 2.500 pessoas online. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, tenho cabelos avermelhados, ruivos, de aproximadamente 1,60 m. Estou vestida de verde e estou em pé aqui nesse palco montado para este congresso. É um congresso muito simbólico para a nossa cidade. Várias vezes já estive aqui presente desse congresso, uma hora olhando do ponto de vista como, digamos, como médica, do outro lado, ou como ponto de vista com o olhar de administradora de um plano de saúde, de uma área bem contundente pela Unimed Fortaleza, que era exatamente nessa questão da auditoria, e, de outro lado, como prestadora de serviço por um hospital. Né? E aí os desafios não param quando vem também o serviço público, que foi uma coisa muito inovadora, que a gente nunca imagina, mas vocês permeiam um pouco para que vocês possam imaginar o quanto tudo isso, né, todos esses olhares, nos coloca diante de um novo desafio, que é essa questão da Secretaria Municipal de Saúde. E o quanto a auditoria pode nos ajudar. Eu estou aqui olhando para as minhas auditoras aqui da Secretaria de Saúde no município, que recentemente eu coloquei esse grande desafio para elas, para que elas tivessem exatamente esse olhar que eu tive pela minha experiência de vida. Eu agradeço muito ter tido todas essas oportunidades, para que a gente possa fazer algo diferente pela saúde, almejando exatamente o que a Helena colocou aqui. Todas as experiências que eu passei, eu sempre tive um benchmark na minha vida do melhor, tanto quando eu estava na própria saúde suplementar, como agora que eu estou no sistema de saúde público, olhando pelo lado do SUS, e que eu quero o melhor. Então, eu colocaria para a Helena, onde que ela está aqui, que nós vamos ser duas caquéticas se a gente não conseguir trabalhar nesse modelo, porque eu também vou, e eu busco isso na minha vida, por onde eu passo, sempre de querer o melhor, em qualquer situação que a gente esteja, ou no ponto de vista olhando da saúde suplementar, ou olhando pelo serviço de saúde pública. Quando eu estive no IJF, uma das coisas que o residente de anestesia, ele me acompanhava por conta do R3 na cadeira de cirurgia de anestesia robótica, e eu levava ele para o hospital Monte Clínico, levava para ele aqui para os hospitais que são muito referência aqui, São Carlos, que tinha na época, né, o robô, e eu sempre olhava para ele e perguntava: o que difere aqui do que tu tens lá na sala de cirurgia do IJF? E ele dizia: nada.
você tem o mesmo carro de anestesia, o mesmo aparelho, você tem a manta térmica, você tem um aparelho que vê aqui o índice biespectral, você tem as bombas de infusão, você tem o FluTrack, você tem tantas outras tecnologias que você tem aqui e você tem lá. Isso é verdade. Mas é assim que deve ser. Nós não podemos, digamos, nos espelhar e nos gerenciar por algo menor do que aquilo que a gente quer para si. O que eu quero para mim, eu devo querer para todas as pessoas que possam, digamos, ter ou não, né, aquilo tanto no serviço privado como também no serviço público, né? E assim a gente conseguiu fazer esse trabalho, e eu acredito que foi por isso que talvez me chamaram de volta, né, que, de repente, a gente voltou, e volta com esse sonho, sabe, gente? Porque uma das coisas que eu sempre coloco para as pessoas que trabalham conosco é exatamente isso. Qual o teu sonho, né? Eu tenho um sonho. E esse sonho é ele que me permeia cada dia que eu me levanto da minha cama, que eu saio para trabalhar, né, às 4 e pouco, 5 horas, e às 9 eu estou lá na secretaria, e vai até às 6 horas de reunião, e agora nós estamos aqui. E é assim que a gente vai levando a vida para permear esse sonho, que é levar a saúde para a população de Fortaleza. Assim como eu tenho esse direito, eu quero que eles também tenham esse mesmo direito. E aí vem o pesadelo para a gente, né, e aqui eu estou falando para vocês, desabafando um pouco, das enormes filas que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né? E aí nós temos as filas do eletrocardiograma, com 314 mil pessoas. Eu tenho uma fila da mamografia, com 42 mil pessoas. Eu tenho uma fila da endoscopia, que permeia aí as suas 32 mil pessoas. Eu tenho a fila da colonoscopia, eu tenho outras milhões de filas. E, para cada serviço, nós temos uma fila. E não adianta a gente oferecer um serviço só para fazer de conta que a gente está oferecendo e que a gente está sendo bonzinho. A gente precisa realmente querer trabalhar para que aquela fila acabe, né? E aí vem uma série de conhecimentos, porque, do outro lado, eu tenho alguns prestadores que são realmente meus parceiros e nos ajudam, e estão ali junto para trabalhar todas essas necessidades da população, como também nós temos aqueles outros parceiros que estão ali só para constar. E a gente tem que saber quem são os nossos braços direito e esquerdo, que pode estar ali junto com a gente nessa caminhada, as nossas pernas também, para que a gente forme esse ser humano, digamos assim, materializado, que possa estar junto com a gente nesse exército aí para trabalhar todas essas demandas que chegam no serviço de saúde pública, né? E, obviamente, achei esse congresso maravilhoso quando ele fala sobre esse tema, viu, Helena, que não adianta a gente estar só aqui como pessoa, porque a gente já viu que, com esse monte de fila aí, eu, sozinha como pessoa, vai ter muito chão para a gente trabalhar, para poder a gente resolver. E, obviamente, que a inteligência artificial nos tem ajudado a fazer pensar também, para que a gente possa realmente almejar e conseguir alguns ganhos, alguns fôlegos nessa briga saudável, que assim posso dizer, dessa luta, né? Então, da complexidade à clareza com IA, transformando a auditoria e a gestão em saúde com assertividade técnica baseada em evidências de dados. Fantástico esse congresso. A Helena, como sempre, muito inovadora nas suas colocações, né? A gente, quem conhece, quem já negociou com ela, viu, é difícil, viu, pessoal? Vocês não sabem, mas negociamos e depois nos tornamos parceiras, né? E depois fizemos muitos negócios, que, inclusive, ela estava me relatando até agora há pouco, o quanto isso permeou a própria Cafaz, de onde ela trabalhou por muitos anos, e que foi assim uma ajuda mútua muito bacana entre a Unimed Fortaleza e a Cafaz, né? Mas, como toda parceria, um dia ela pode acabar, se transformar e permear outros horizontes. Voltando aqui, essa é a cidade de Fortaleza, né? Uma capital do estado do Ceará, com seus 2,5 milhões de habitantes.
é uma cidade, praticamente a quarta cidade do Brasil, que tem muitos desafios, e a saúde é uma delas. E nos foi colocado esse desafio, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, desde a atenção básica até a atenção terciária, permeia muita coisa nesse contexto. Fortaleza, nós estamos com uma gestão muito atuante, onde tem pessoas querendo fazer muitas inovações, muita coisa diferente, que possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E, baseado nesse projeto, me encantou esse desafio, e aí a gente juntou essa equipe, e hoje eu digo muito para a equipe que trabalha comigo, inclusive elas estão aqui presentes, onde eu digo, vão olhar o que as outras pessoas estão fazendo, o que as operadoras de plano de saúde estão fazendo, mesmo que nós sejamos públicos, mas a gente precisa ter esse olhar, porque tem sempre alguém fazendo alguma coisa diferente que vai nos ajudar a auditar essa questão do SUS, porque existe, historicamente, não sei, às vezes as pessoas nos vêm colocando que, como é do SUS, a gente não precisa ter aquele olhar como a gente tem trabalhando numa operadora de plano de saúde, né? Aquele olhar de rigor, aquele olhar de economia, aquele olhar de que tem que estar, você tem que prestar um serviço com qualidade, um serviço com menos, fazendo mais, e tantas outras coisas. E a gente precisa exatamente exercer, cada dia que passa, essa capacidade para que a gente possa ter bons resultados, né? E aqui nós estamos, na nossa capital, com 10 hospitais aqui na cidade de Fortaleza. A maioria são hospitais secundários, um hospital terciário, que é o Instituto Dr. José Frota, e agora ganhamos mais um, que é a Santa Casa de Fortaleza, que estava fechada há praticamente 3 anos, fechada porque um movimento muito reduzido, de praticamente quase nada, estava produzindo, e nós retomamos agora em julho, dia 16, através de um processo de intervenção, e já estamos hoje com 108 leitos funcionando, no total de 274. Temos até o final do ano para retomar todo o serviço da Santa Casa. Segunda-feira, ontem, começou as cirurgias a serem realizadas, principalmente cirurgias de oncologia, e o que a gente almeja é exatamente trazer aquela Santa Casa do passado, que muitos de nós aqui de Fortaleza conhecemos e sabemos como ela trabalhava, fazia 12, 13 mil cirurgias por mês, e é isso que nós vamos buscar, porque essas cirurgias ela está fazendo falta para essas pessoas, porque essas pessoas elas não cresceu o hospital em outro local, então elas precisam desse quantitativo. A população está crescendo, nós perdemos esses leitos e vamos em busca de todos eles. São praticamente quase 500 leitos a menos na cidade de Fortaleza nesses últimos anos, e o nosso grande desafio é requisitar todos eles, abrir todos esses leitos. O prefeito Evandro tem essa ideia desse compromisso dele e essa dificuldade, mas é para isso que nós assumimos junto com ele, e queremos que Fortaleza não seja só a quarta capital do país, em termos de economia, em termos de emprego, em termos de uma cidade turística, mas queremos também que ela seja uma das pioneiras num projeto diferente de saúde. Foi para isso que a gente aceitou esse desafio, e para isso que nós estamos aqui prestigiando a Helena e trazendo nossos auditores, para que eles comecem a pensar diferente, para que a gente possa ter grandes projetos e um grande futuro. Então, bem-vindo à Fortaleza para todos vocês, que vocês tenham um congresso maravilhoso, que vocês saibam aproveitar toda essa tecnologia que nós temos a oportunidade de termos agora, nesse momento, e que os desafios do futuro eles sejam realmente muito desafiadores, porque todo mundo aqui está estudando muito, está se preparando bastante para enfrentar tudo o que virá aí pelo futuro, e aproveitando, obviamente, a inteligência artificial da melhor forma, com ética, com segurança, com qualidade e com muita tranquilidade, para que a gente possa superar tudo o que vem. Muito obrigado e uma boa estadia, um bom congresso para todos vocês. Parabéns, Helena, e a toda a comissão organizadora.